Aleluia. É isso que fala na palavra, né, irmãos? Salmo 91 diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo é você que habita em Cristo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então não é na máscara nem no álcool, é no Senhor. Por quê? Verso 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que nós estamos vivendo? Peste perniciosa. Essa é uma peste perniciosa. Quem vai te livrar? O mesmo que te livra das ciladas dos ímpios, das armadilhas do diabo. Ele te livra da peste. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás. Por que você acha que está isso no Salmo? Porque é o que o diabo quer fazer com você todos os dias, te assustar. Se você ainda faz isso, recomendo que você pare. Deve ter já uns 2 anos que eu não assisto jornal. Em televisão, não. Pastor, mas aí eu vou ficar desinformado de maneira nenhuma. Baixe o aplicativo de notícias da sua escolha. Pastor, mas qual a diferença toda? No aplicativo é um buffet de restaurante, eu escolho. O telejornal é prato feito, vem prontinho para mim. E vem no tempero deles e do jeito deles, com a verdade deles, com a entonação deles, com o apavoramento deles. Mas texto não passa sentimento, texto passa só informação. Então já tem mais ou menos uns 2 anos que eu não assisto nenhum telejornal. Mas eu leio notícia todos os dias, às vezes 2 a 3 vezes por dia. Por quê? Porque aí eu seleciono, eu leio só o que eu quero, eu leio só o que é interessante, eu não estou sujeito àquela enxurrada que vem. Por quê? Porque vem para te apavorar. Eu lembro logo no início, no dia que a OMS decretou a Covid-19 como pandemia, né, que é uma epidemia global. Estava lá na casa do pastor Azemar e nós ligamos a televisão lá rapidinho, até para testar se estava funcionando a televisão na área, e aí estava no jornal Hoje. E aí a hora que você liga, aquele povo sabe fazer televisão, eles te prende. Aí nós ficamos presos uns 10 minutinhos ali e começou a despejar. Eu fiquei aflito, falei com ele na hora, falei, eu apavorei, desliga esse negócio que eu estou apavorado. Eu agora não estou querendo nem sair de casa, mas nós vamos morrer todo mundo. Por quê? Porque a forma com a qual a notícia é passada, qual que é o objetivo do diabo? Te assustar. Porque você com medo não terá fé. O medo apaga a alegria do Senhor é a nossa força. Ninguém com medo anda feliz, ninguém com medo tem força, ninguém com medo tem fé. O diabo quer te colocar medo o tempo todo. Mas o que a Bíblia diz? Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste, olha ela aí de novo, que se propaga nas trevas, nem da mortandade que te assola ao meio-dia. Que é o quê? É a mortandade que está aí. Não sei quantos mil mortos. Agora mesmo, recentemente, o nosso prefeito lá, ele entrou na onda roxa, lá do governador, do Zema. E aí o que ele fez? Ele ligou, estava fora, BH estava fora, ele ligou para o governador o cumprimentando e aderindo ao Minas Consciente, que até então ele não tinha entrado, na época que o Zema endureceu mais. E aí ele usou uma expressão para ele e falou, olha, parabéns governador pela medida, Belo Horizonte estava fora do Minas Consciente, mas nós estamos entrando agora, porque se continuar desse jeito, o Estado não vai ter dinheiro para comprar madeira do tanto de caixão que vai ser necessário. Aí você escuta um negócio desse e fala, meu Deus, o que nós estamos vivendo? Mas a nossa postura deve ser essa, na hora que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Por quê? Porque não é isso que vai acontecer. Ah, eu vou ficar ouvindo esse tipo de coisa? Não, diga assim, eu sou guardado e eu viverei em paz e alegria em qualquer circunstância. Aleluia. O que eu quero pregar para os irmãos hoje é perseguidos e multiplicados.
É isso que o Senhor já tem feito conosco. Perseguição não é coisa nova para nós, irmãos. Faz séculos que a igreja é perseguida, sempre será. Só muda o modelo. Mas para você entender o quanto esse tempo que nós estamos vivendo é para nós um tempo oportuno, você precisa ter clareza de algo que você está cansado de saber. Você sabe de cor, e você fala talvez toda semana desse versículo para alguém na sua igreja. Romanos capítulo 8 e verso 28, que diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você sabe disso, mas você precisa hoje pedir ao Senhor revelação desse versículo. Porque ele faz parte de um grupo de versículos que para mim não é só versículo, é princípio de vida. Esse versículo deve ser para você um princípio de vida. E se você entender isso, nenhuma situação que acontece com você abate ou mina a sua fé. Por quê? Porque por mais que seja ruim e negativo, vai cooperar para o seu bem de alguma maneira. Pode não ser de imediato, você pode não enxergar naquele momento, mas irá cooperar para o seu bem. Então eu queria orar com você nessa hora, e gostaria que você pedisse para o Senhor a revelação, primeiramente, dessa passagem. Quantos aqui gostariam de ter uma fé inabalável? Você gostaria? Assim, que não se altera com nada, que não se abala por nada, que não é minada por nada, ela nunca diminui, mas ela só aumenta, independente das dificuldades. Isso é algo que todo crente quer. Se você tiver revelação desse versículo, você vai ter essa fé. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos aí, curve a sua cabeça em sinal de reverência ao Senhor e peça agora para Ele essa revelação. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela vida de cada irmão, cada pastor, cada obreiro, cada líder de jovens que está aqui, cada tesoureiro. Senhor, eu oro para que cada um deles receba da parte de Deus revelação do Senhor. Sabedoria e revelação do teu Espírito, do pleno conhecimento da tua palavra. Senhor, que nós possamos sair daqui fortalecidos e que nós possamos ter nesses dias olhos espirituais para tudo aquilo que estamos vivendo e passando, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Não se distraia com as marretadas aí, com certeza é o diabo querendo roubar a sua atenção. Amém? Nós vamos bater mais forte do lado de cá, aleluia. Só que nós vamos bater de dentro para fora. Lá está de fora tentando entrar para dentro. Filtra os seus ouvidos aí, que não vai entrar. Presta atenção, no final do ano passado, o Senhor me deu uma palavra que esse ano Ele viria sobre a minha vida, e eu creio que isso é para você também, com expansão e multiplicação. Essa foi a palavra. Em qual área? Inicialmente eu achei que era algo ministerial, nas células, nas igrejas que acompanha, é na área ministerial. Mas o Senhor falou comigo depois claramente, é em todas as áreas da sua vida. E no ano anterior, nós estamos em 2021, isso foi no final de 2020, no final de 2019, antes de começar 2020, Deus fez isso comigo também, e aí foi a primeira ocasião que isso aconteceu, e o Senhor trouxe a seguinte palavra: esse ano eu vou te surpreender, e todo lugar que eu fui eu liberei essa palavra, e eu falei esse negócio até enjoar, para todo lugar, em reunião de discipulado, em célula, em pregação, o tempo todo. Por quê? Porque a Bíblia ensina você a fazer isso. Crie, por isso é que falei. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quanto mais você proclama, mais você recebe. Você confessa, você crê, confessa e apropria, e recebe. Creia e confesse, e aí você vai receber. E aí então eu fiz isso, e foi realmente o que aconteceu na minha vida. O Senhor me surpreendeu,
eu estava muito endividado, paguei praticamente todas as minhas dívidas. Para você ter uma ideia, hoje eu falo isso rindo, até comentei hoje no carro vindo para cá, mas quando no início do ano passado, eu estava com acho que 36 anotações no Serasa. Como diz lá no Goiás, mais sujo que pulê de galinha, estava meu nome. Estava uma coisa horrorosa. Meu score estava quase negativo. Ele sim estava na onda roxa naquela época. Estava pior do que o vermelho. E, bom, e aí hoje? E hoje, assim, como é de Deus, eu não consigo te explicar. Mas todas as coisas o Senhor foi me surpreendendo. Eu comecei, o ano passado trabalhando de Uber, depois, por conta da pandemia, o Uber acabou durante um tempo e não podia nem sair na rua, e eu fiquei sem serviço, o Senhor mudou o serviço, e eu comecei a vender coisas, comecei a empreender em várias áreas. Falar nisso, a banquinha está ali, atrás do Samuel, do delegado Amil, está dando a mão aí para todo mundo ver a banquinha. Tem 2 de leite, tem café, e o que não tiver, encomenda que eu arrumo para você, tá? Que eu mexo com qualquer coisa, o que você precisar é o meu negócio, é facilitar a sua vida. Aí tem o braço aí de abençoar as igrejas também, com registro, com alteração, com tudo quanto há, e aí foi. Eu sei que esses dias para trás, acho que na ocasião eu estava até em Três Marias, e eu contei acho que mais de 20 fontes de renda. É claro que elas não jorram o tempo inteiro, mas nunca seca todas também. Então a vantagem de você ter várias fontes é essa. E aí isso tudo o Senhor fez no meio da pandemia, lá no início da pandemia, e foi para mim o quê? Uma surpresa. Nunca pensei, nunca imaginei, nunca busquei, mas o Senhor foi fazendo e surpreendendo no ministério também. Começamos o ano acompanhando 3 igrejas, terminamos o ano acompanhando 10 igrejas. Nós acompanhamos as igrejas da região norte de Minas. Terminamos o ano também acompanhando o início de uma igreja em outro país, que é lá no Paraguai, a videira lá em Assunção. Então, coisas assim completamente inimagináveis. Retornamos para o trabalho de jovens, que não era algo programado e nem sequer pensado. Então, em todos os momentos, o Senhor foi surpreendendo. Então, quando eu recebi a palavra no final do ano passado, de expansão e multiplicação, imediatamente eu criei completamente. E falei e propaguei para todo mundo. Por quê? Porque é isso que vai acontecer sobre a minha e a sua vida, amém? Agora é interessante o que Deus faz. Ele poderia dar tudo para todos, mas você já observou que tem alguns que recebem muito e parece que tem outros que não recebem nada? Qual que é a diferença? A diferença não é o tamanho da fé, ou não é o caráter ou o comportamento da pessoa, porque você sabe que é pela graça. A diferença é quem crê, recebe. Quem não crê, não recebe. Está disponível, mas não recebe. É igual a salvação. Jesus morreu por quem? Mas todo mundo vai ser salvo? Por quê? Porque nem todo mundo vai crer. Mas e quem crê? Vai ser. Então, assim é todas as promessas de Deus, ou tudo que Deus faz. E tem muitas promessas, por exemplo, de prosperidade na Bíblia. Tudo que você colocar a sua mão vai ser bem sucedido. Mas se você crê mais no histórico familiar de quebradeira do que na palavra, você vai ter a quebradeira, e não o resultado da palavra. Por quê? Por causa da sua fé. Aonde a sua fé operar, é aquilo que você vai ter. Então, se você crê que mesmo no meio da pandemia, mesmo sendo obrigado a fazer reunião online, culto online, com toda a dificuldade que nós estamos tendo, se você crê que você vai experimentar expansão e multiplicação, é isso que você vai ter. Mas se você não crê, você achar que é uma coisa só para mim, que é só uma palavra de efeito, uma frase de efeito, você não vai ter. Ah, pastor, mas o que eu estou vendo é perseguição. Mas é justamente, a perseguição é um sinal de que Deus está preparando a multiplicação. É assim que Deus faz em todo o tempo. Pastor Azemar já falou aqui, ele vai pregar desde lá, é Êxodo, né? E tanto quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Porque é assim que sempre acontece conosco.
o diabo devia ser um pouquinho mais inteligente e deixar a igreja quieta. Porque quanto mais ele mexe, mais aumenta o problema. Nesse aspecto, igreja é tipo caixa de marimbondo. E talvez o sujeito lá, o dono da casa, é o diabo. E aí ele vê a caixa de marimbondo e fala, não queria esse trem aqui. Esse negócio é perigoso. É verdade, é perigoso e talvez é uma coisa que o sujeito lá não gosta. Mas quer um conselho? Deixa ela quieta. Deixa que, se for o caso, às vezes vai embora. Mas ele vê o negócio só crescendo. Ele fala, vou mexer. Quando ele mexe, é uma revoada em cima. Eu não sei se você já teve essa desagradável experiência. Irmão, tomar uma revoada de marimbondo, parece que seu corpo está pegando fogo. E você olha e não tem chama em lugar nenhum. Esses dias para trás, na roça, eu tomei uma. No meio do mato, até hoje eu não achei a caixa. Não sei se eu pisei, se eu chutei, mas eu arranquei a roupa de desespero. Saí pulando e correndo no meio do mato. Todo mundo, o que foi? O que foi? Eu não sei também. Meu corpo está queimando. Era marimbondo. Então, se ele fosse um pouquinho mais inteligente, ele deixaria quieto. Por quê? Porque quando você vai para mexer, o negócio ganha outra dimensão. E é assim conosco. Então você deveria entender o que Paulo entendeu. Deus não manda tribulação, mas você deveria fazer uma pergunta inteligente. Deus é bom, amém? Você não tem dúvida disso, ok? Bom, se Deus é bom e se você é filho amado, Deus não manda nada ruim para você, amém? Foi Deus que mandou a pandemia? É para juízo e arrependimento da igreja, sim ou não? Não, Deus não manda uma praga dessa. Mas tem uma pergunta sábia: por que Deus está deixando? Porque ele poderia acabar com ela de imediato, não poderia? Ele poderia até mesmo evitá-la, mas por que ele está deixando? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Fala assim comigo: a perseguição abençoa a igreja. E é assim ao longo de toda a Bíblia, ao longo de toda a história. Quanto mais oprimir o povo no Egito, mais eles cresceram e se multiplicaram, até o ponto de sair de lá. Quanto mais perseguir a igreja primitiva, mais a igreja cresceu e prosperou. Quando a igreja paralisou ou quase retraiu? Quando o Estado abraçou, quando o Estado oficializou. Lá em Constantino, não, nós não somos mais adversários, agora nós somos parceiros. Aí a igreja mirrou. Mas enquanto ela era adversária e perseguida, ela só crescia, e ela só multiplicava. Por quê? Porque Deus usa a perseguição, a maldição, a tribulação para te abençoar. É como um combustível, é uma gasolina que está entrando no tanque, você precisa dela para rodar. Senão você não vai muito longe. É isso que Paulo entendeu. Por isso que ele falou, eu me glorio nas tribulações. Quase que ele falou, a tribulação é uma bênção. Eu estou precisando de mais tribulação. Por quê? Porque ele queria crescimento. Ele queria o avançar. Então tomava chibatada, era preso. Navio afundava, ia para a ilha lá com os índios, sei lá o que era aquilo, e aí o sujeito perseguia ele, cobra picava, e o tempo todo ele, aleluia, glória a Deus. E isso é bênção, porque ele sabia, se o diabo está tão irritado, é porque eu estou no caminho certo. Se ele está atacando, Deus vai contra-atacar. E o contra-ataque de Deus é sempre muito mais poderoso e muito mais agressivo. Só que Deus, você pode ver isso na vida de Jesus, quem vê a mim vê o Pai, ele diz, Jesus nunca foi de publicidade. Deus também não é. Eu acho que se Jesus estivesse aqui hoje, ele não teria rede social. Por quê? Porque o negócio dele é meio mineiro, ele trabalha quieto. Então o diabo propaga para todo lado, o diabo pega lá as emissoras, o diabo usa o telejornal, mas a igreja é uma reunião secreta, a igreja é o dos chamados para fora, a igreja é tipo operação policial, vai lá e infiltra esse povo tudo no meio do mundo, e vai de uma certa maneira como um câncer, entrando devagarzinho, devagarzinho, e quando vê aquilo lá já está completamente consumido, já está completamente conquistado o território, sem alarde, sem publicidade. Você deveria seguir à risca essa recomendação que o pastor Azemar deu. Nós não estamos fazendo nada ilegal aqui,
mas também não precisamos chamar a atenção de ninguém. Vence, se tem uma coisa que nós temos que vencer nesses dias, é o ego. O ego te derruba, o ego te mata. Pastor, o que é o ego? É porque você separa as duas coisas. Ego é sinônimo de justiça própria. Aí você pensa, eu já venci a justiça própria. Nada, você não consegue ficar aqui se você, às vezes, não postar, se você não divulgar. O que é isso? Isso é ego é a justiça própria. É um negócio, assim, tem problema? É pecado? Não, mas pode te derrubar completamente. Talvez lá na sua cidade isso é um negócio escandaloso. E deixa eu te falar, quanto menor o lugar que você tiver, mais cuidado você tem que ter. Vou ser honesto para os irmãos, nesse aspecto é bem mais fácil pastorear em Belo Horizonte. Porque a maioria das coisas que você faz é irrelevante. Mas na cidade de 5, 10, 15, 20, 30 mil habitantes, a sua igreja pode ser ainda pequena, mas você é um pastor na cidade, esse pastor é inconsequente. Que absurdo, estava vendo uma cidade lá de Minas, onde todos os pastores estão abrindo mão, em nome da saúde do município. Nós estamos livres para fazer culto presencial, mas nos uniremos ao poder público e às autoridades de saúde pela vida. Não reuniremos nesse período. Os nossos cultos serão online. Que desperdício. Aí o que acontece? Tem videira lá nessa cidade. O pastor está oprimido. Por quê? Porque ele vai ser o filho de Belial, o Beuzebu, que vai reunir, no meio da pandemia. Aí tem um grupo lá que falou, e agora, irmãos? Eu falei, agora? Agora escancara as portas e recebe todo mundo, filho. Porque agora é a hora do cara experimentar a sua comida e falar, epa, esse restaurante aqui parece que é melhor do que o meu. Parece que essa comida aqui é melhor, mas prepara, porque você vai ser o gadareno da cidade. Você vai ser o próprio Beuzebu. O anticristo chegou, e provavelmente vão te chamar desse nome. Por quê? Porque você abriu no meio da pandemia. Agora presta atenção, eu vou abrir mão do meu direito legal e constitucional, e eu vou deixar de pregar o evangelho presencialmente, para fazer online, se o poder público me libera. Você está doido? Eu estou querendo reunir na tora. É mesmo o poder público não deixando? É isso que às vezes você freia. Agora, deixando, você fala, não, abro mão, porque a vida é mais importante. É mesmo, as que estão indo para o inferno são bem mais importantes, porque você está aqui, pastor, e se eu morrer de corona? Sua vida já está resolvida, filho. Corona, tiro, atropelamento, vai feliz. Tanto faz. É isso que Paulo entendeu, é isso que o deixava alguém imparável. Mas na família você tem contra-ataque o tempo todo, né? Eu tenho. Toda foto que a gente põe, cadê as máscaras? Onde vocês estão? Vocês estão reunindo até agora? Aí você pensa, pastor, mas esse povo não é crente, não. Não é. Os crentes são os que mais tacam lenha, irmão. É os que mais tacam pedra em você. O que Jesus falou? Os adversários serão os de onde? Da própria casa. Que casa você acha que é essa? Tem duas. Tem sua casa natural e sua casa espiritual. É crente é uma casa e a família de sangue é outra casa. As duas taca pedra no você. Porque um negócio como esse aqui, ó, vocês são suicidas, devia virar islâmico. Só não está amarrando o cinturão de bomba aí, mas vocês querem morrer e matar os outros do mesmo jeito. Porque está todo mundo aglomerado, quase engarupado aqui. E aí depois vai sair, cada um distribui para a sua cidade. Bom, se você crê nisso, é isso que você vai receber. Não é o que eu creio. Eu creio que você já chegou aqui imunizado e sairá mais ainda. Sairá agora completamente guardado e com a sua fé aquecida, para ir imunizar espiritualmente outras pessoas lá na sua cidade, porque é uma guerra sim, irmãos, mas é uma guerra completamente espiritual. Por quê? É igual esses dias eu vi um padre, aliás foi dois, um foi escancarando a porta da paróquia, falou, quer que a polícia venha aqui e fecha, e na tora ele fez a missa, não tinha autorização na cidade não, pergunta se a polícia foi lá fechar. Irmão, que PM que vai chegar acabando com a missa, nem um PM crente vai fazer isso, nem um macumbeiro vai fazer um negócio desse, que ele pensa, vai vir uma praga de mim, como é que eu vou fechar a igreja? Vou prender o padre? Nem manda outro, não vou fazer isso não.
ou enrola, estoura o pneu da viatura para chegar igual a parteira lá. Eu cheguei depois da missa, ô delegado, o pneu estourou, a viatura está velha. Eu falei, reclamei dessa viatura, não deu para chegar, infelizmente a missa aconteceu. E ele tem uma semana de prazo até ele inventar outra história para depois. Você pode ter certeza. Aí o outro, esse foi um, o outro no meio da missa lá, falou, não, vocês querem que a gente feche e feche a missa? Fecha também o banco, fecha também o cartório, fecha todas as coisas. Se fechar tudo, eu apoio, fico em casa. Mas enquanto algumas coisas podem, outras não, eu vou ficar aberto. Falei, rapaz, que padre, aleluia esse padre. Esse padre tem que virar crente logo e vir para a vinha, enfoguetar a gente, porque essa fé, esse padre é imparável. Mas muitas vezes nós não temos essa fé. Mas vamos ser honestos, não é verdade? É verdade. Depois eu vou te falar de leis aqui para você entender por que muitas vezes a pessoa faz isso e às vezes nós não fazemos. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 5 e o verso 17. Atos capítulo 5 e o verso 17. Fala assim comigo, a perseguição abençoa a igreja. Atos 5,17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduzindo-os para fora lhes disse, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quer dizer, eles estavam presos, proibidos de pregar. O que Deus fez? Não reconheço esse decreto. Minha autoridade é maior. Foi lá e mandou um anjo e soltou. E o anjo tinha outro decreto. Sai e continua pregando. E eles foram e fizeram isso. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Esse é que é o adversário que o mundo persegue. É que eu e você ensinamos. E nós, dentre os crentes, seremos os mais perseguidos, porque você não simplesmente faz programas nem campanhas, você instrui. E a verdade é perigosa para esse povo, porque a verdade liberta. Você vem para cá e não é só pregação para você gritar, rolar e dar soco no ar e chute no ar e tal, glória a Deus por isso, mas não é só isso. Aí a gente vem aqui te dar instrução bíblica e instrução prática. Fala para você de direitos, fala para você de leis, e é gente que você conhece a idoneidade. Então você não recebe só fé, mas você recebe graça e sabedoria. Aí uma autoridade chega para te oprimir e a sua postura é, opa, aqui não. Eu sei dos meus direitos. Porque que a Bíblia diz? Meu povo perece por causa de quê? É porque não tem fé? É porque não ora e não jejua? Não, normalmente nenhum crente tem problema com isso. É porque é ignorante, é porque não conhece. Ei, irmão, eu mexo com pastor demais. O sujeito tem coisa que ele não sabe, isso não me admira, ninguém sabe tudo. Tem um monte de coisa que eu não sei, mas tem uma coisa que me admira, pastor Maico, o cara não sabe e não quer saber. Não quer saber, ele não está interessado em saber. Não, resolve isso para mim. Faz isso para mim, aí você começa a explicar para o cara o que é a necessidade, o processo, o caminho. Pastor, mas ele te pediu para explicar? Não, mas é algo automático meu, não quer que você... Eu estou vendo que você é ignorante nessa área, irmão, não precisa eu te falar. Eu estou percebendo que você é ignorante, então estou querendo te explicar para quê? Para você crescer. Não, resolve isso para mim, eu pago aí para você. Tá bom, receba o seu dinheiro e faça o serviço, você continua ignorante. Aí vai perecer em algum outro momento, talvez na mesma área, por causa disso. Aí por que você é perseguido? Por que nós somos e seremos mais e mais perseguidos? Porque nós te instruímos em tudo. O discipulado é uma instrução de vida. Nós instruímos na palavra, nós instruímos na fé, nós instruímos na vida conjugal, nós te ensinamos coisas básicas da sua vida. Nós te ensinamos a comer. Ensinamos irmãos no seminário a usar desodorante, a escovar os dentes, casal novo, até relação sexual. Pastor, mas isso é coisa de pastor ensinar? Alguém tem que ensinar, filho.
E nós entendemos que você é um filho espiritual. Um pai ensina todas as coisas que ele sabe a respeito da vida para o filho. Aí você acha que o diabo vai deixar barata essa obra sua? Então você vai sofrer perseguição com a igreja de 30 irmãos, igual uma de 2.000 não sofre. Por quê? Porque o seu impacto é maior. Eu me lembro do testemunho lá do missionário Palarone, lá da Casa da Bênção de Santos. Não é linda a Casa da Bênção, pastor Virou Videira? É Casa da Bênção, né? Ele tinha uma igreja lá de mais de 2.000 membros. Igreja de programa, como é a maioria das igrejas de Casa da Bênção no Brasil inteiro. Mas ele recebeu o aval lá do finado pastor Doriel, apóstolo Doriel, de trabalhar com célula lá em Santos. E começou a trabalhar. E de 2.000, pastor Rafael, regrou para, acho que uns 200, 100 e alguma coisa. Ele ficou com mais ou menos 10%. Isso nós falamos com todo mundo que resolve transicionar. Você está certo de que Deus falou com você? É porque muita gente vai embora, e vai embora os que têm dinheiro, viu? Você vai ficar no arroxo. Mas se é Deus que falou com você, cai para dentro, sem problema. Isso aconteceu com ele. Pois depois que ele estava lá com 10% do que ele reunia, uma pessoa entrou lá possessa. E o diabo falou com ele: eu quero reunir com você. Falou, mas como assim? Demônio está repreendido, expulso. Tá... Não, eu vou sair, mas antes eu preciso de uma reunião com você. Falei, mas agora é meu culto, eu vou reunir com ninguém, ainda mais com demônio. Eu espero. E esperou a reunião. Acabou a reunião, ele foi lá conversar com o diabo. E o diabo falou com ele: quanto você quer para parar o que você está fazendo? Falou, mas como assim? Parar o quê? Minha igreja quase acabou, eu estou recomeçando. Eu tinha programa em rádio, eu tinha programa em televisão, como diz o outro, você nunca veio aqui presencialmente para falar comigo, por que agora você está preocupado? É só você falar quanto você quer para você parar o que você está fazendo. O que ele percebeu? Eu tenho mais impacto no mundo espiritual agora com 10% do que eu tinha, do que com toda aquela multidão. Por quê? Porque a multidão entrava, recebia uma palavra e saía. Tem uma certa ministração? Tem. Tem um nível de edificação? Tem. Mas, irmão, vamos ser honestos, o que eu e você fazemos tem muito mais edificação. É pessoal, é diário, é acompanhado. Pode não ter muitas pessoas, mas é um negócio massivo, é um negócio intensivo, é um negócio que você vê a transformação das vidas no dia a dia. É isso que enlouquece o diabo. É por isso que você é perseguido em um nível que às vezes você não entende. Aí você fala, mas o outro não é, deve ser por causa da força política dele, pastor Ricardo. Não, pode até ter alguma influência, mas o maior não é isso, não, ele incomoda menos. Mas ele reúne 5.000, eu reúno 50, pois é. Mas aquilo que você está edificando é algo mais precioso, é algo mais que requer um maior investimento. Irmãos, quando você fala de igreja em células para vários pastores, o cara faz uma cara de preguiça para você na hora. Por quê? Porque mexer com... Quem é que está querendo mexer com gente? Ninguém anda querendo mexer com gente, não. Gente dá trabalho demais. Gente tem problema todo dia. E problema, se for novo, já incomoda você. E quando são sempre os mesmos? Incomoda mais ainda. Fala, irmão, é a 1000ª vez que nós estamos conversando sobre isso. Só que aí o que acontece? Se fosse uma igreja qualquer, você fala, irmão, não tem jeito de resolver. Se você não quiser, procura outra igreja então. Mas aí quando você lembra que nós tratamos os irmãos e os pastores e você aqui como filho, eu te pergunto, é outro versículo que é mais do que um versículo, é um princípio. 1 Coríntios 15:46, primeiro é o natural, depois o espiritual. Seu filho já te deu problema, sim ou não? Talvez está dando aí até hoje, né? Na adolescência é problemático demais. Aí quando ele começa a te dar muito problema, você fala assim, ô menino, vamos fazer o seguinte, eu não aguento você mais não. Eu vou entregar você lá no conselho tutelar. Não, alguém pega você e termina essa obra, para mim já deu. Procura outra casa para você frequentar. Você faz isso? Alguém faz isso? Ninguém faz isso, porque é filho. Está vendo o nível da edificação que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com filhos. Você não desiste, você não chuta para fora. Você insiste, até quando? Até sempre.
Como diz o pastor Azemar, a vida eterna é essa. Eu vou ensinar, ensinar, ensinar e ensinar. Até quando? Sempre! Até um dia esse menino entender. E tem garantia que ele vai entender? Não! Não tem garantia que ele vai entender. Mas eu também não vou parar, porque eu não posso parar, porque ele é meu filho. Alguém diga amém. Verso 21. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. Tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Verso 25. Nesse ínterim chegou alguém que lhes comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. De novo, porque esses homens eram imparáveis. Diga aleluia. É dessa estipe que nós somos. Verso 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Presta atenção, muitas vezes nós usamos esse versículo aqui para os dias atuais. Não são os mesmos, são parecidos. Talvez está no caminho, mas não são os mesmos. Ninguém está ainda abertamente te impedindo de pregar. Estão te impedindo de reunir, mas já é uma interferência no trabalho pastoral, já é uma interferência nas escrituras. Se nós aceitarmos, vão começar a nos amordaçar. Então você precisa claramente conhecer a palavra, que eu creio que você já conhece bem, mas conhecer também das leis. Porque você deixar de congregar e reunir online, uma semana, 2, 3, talvez ok. Especialmente se é uma igreja grande, lá em Goiânia, acho que vai inteirar o quarto final de semana, né? Mas você pode ter certeza, vai chegar um momento que o pastor Aloysio vai falar diretamente com o governador e vai dizer: já chega, eu não vou parar mais não. Por quê? Porque não faz sentido isso. Ah, tá, mas reúne muita gente lá, mas peraí, pode encher o supermercado, mas não pode encher o prédio da igreja? Ah, mas é porque lá é essencial e aqui não é? Como que você determina que aqui não é essencial? É simples, você pode conversar com o prefeito, com o vereador da sua cidade. Vamos lá, o supermercado vocês classificaram como essencial, né? Tá bom, primeiro, o governo federal nos classificou como essencial. Então você já tem um respaldo federal, se você não sabia. Mas você precisa da palavra de sabedoria. O supermercado é essencial, porque senão o cara não compra a comida e ele pode morrer de fome. Nós também somos essenciais, porque esse cara que já está quase morrendo de fome, não matou ninguém ainda, porque ele está sentado ouvindo a palavra. E eu estou ensinando ele a ter fé. Eu estou ensinando ele que o caminho também de honrar as autoridades é bíblico. Que Deus irá o suprir, ainda que ele esteja desempregado, ainda que ele não esteja com dinheiro na mão, mas o Senhor vai prover algo na vida dele. Irmão, não desista, permaneça firme, fortaleça a sua fé, não faça nenhuma loucura, não haja na carne, não haja no impulso, não haja pelos sentimentos. É ou não é essencial um negócio desse? Quanto mais a coisa piorar lá fora, mais o seu serviço é essencial. Mas às vezes você não lembra disso, e aí você não argumenta isso com a autoridade. E se você não tem relacionamento com nenhuma autoridade política na sua cidade, demorou, filho, você já devia ter. Com um vereador, com um deputado, marca uma audiência com o prefeito. Ah, pastor, mas nós somos muito pouco representativos. Não interessa, ele tem que atender todo mundo. Ah, mas como é que eu vou conseguir isso? Chega lá e fala: ei,
Eu que elegi esse cara aí, a Constituição diz que todo o poder emana do povo. Foi eu que pus ele aí, eu quero uma hora com ele, eu quero conversar com ele. E não é só eu não, eu represento mais 20, eu represento mais 30. Tem 30 pessoas querendo falar com ele, ele nunca vai ter um horário para nós? Aí depois ele vai vir pedir voto para nós. Não, eu quero falar com ele, mas não tem como. Então tá bom, eu vou sentar aqui até ele sair daí. Quando ele sair, eu pego ele na porta. Ah, mas o senhor não pode e tal. Depende de qual é o seu nível. Lembra da mulher importunando o juiz? O que ela conseguiu? Atendimento. Mas era o jeito mais politicamente correto de ser atendida? Não. Mas ela virou uma sarna no pé daquele juiz. Que o juiz falou, não aguento mais ver a cara dessa mulher. E o juiz era corrupto, o juiz era iníquo. Ele falou, chega, eu vou atender essa dona. Faz isso. Pastor, não conheço ninguém lá na minha cidade. Senta no banco lá da prefeitura e fala, eu só saio daqui depois que ele me atender. Eu sou pastor da igreja tal, eu represento tantas cidades, tantas pessoas, tantos eleitores dele. Eu estou aqui para falar com ele. Não marquei, mas estou querendo marcar agora. Então marca aí para mim. Ah, não tem horário, sem problema, eu estou com tempo. Aqui eu vou ficar e aqui eu vou permanecer. Aí você vai um dia, se não resolveu, depois você procura um jornalista na cidade, vai no segundo dia. Ou de lá, está aí uma live boa para você fazer, lá você faz uma live. Irmãos, eu estou aqui no prédio da prefeitura, mas infelizmente o prefeito não pode me atender. E essa secretária aqui, ó, a fulana de tal, diz que ele não tem agenda. Então é assim, né? Não é ano eleitoral, ele não tem agenda para nós. Ele não tem agenda para tantas pessoas. Na hora, eu te garanto, na hora, ela vai te chamar, alguém vai aparecer, vai pedir para você encerrar a sua live, vai pedir para você não salvar, para você excluir do Instagram, e ele vai te receber. Pastor, mas isso é correto? Por que não? Onde tem infração ou crime nisso? Para mim isso está envolvido em astúcia, em sabedoria. Eu já vivi isso. Eu me lembro uma vez que recebi, acho que era um fogão que eu comprei, e o fogão novinho. Chegou lá em casa, quando eu desembalei, estava amassado. Fui na loja, relatei, falei, escuta, procurei a primeira pessoa que me atendeu. Ah, senhor deseja alguma coisa, quer comprar alguma coisa? Não, já comprei. Eu comprei um fogão, chegou ontem, embrulhado e amassado. Eu quero trocar. Ah, não é possível, não sei o que, tal, parará. Falei, não, chama o seu gerente, por favor. Não, ele está ocupado, não sei o que, tal. Falei, não, eu vou te mostrar. Eu fiz um vídeo, deixa eu te mostrar aqui. Aí eu peguei o vídeo e falei aqui, ó. Aí quando o gerente viu eu conversando com o vendedor, mostrando um vídeo do fogão, ele já colocou a mão no celular, só um minutinho, o que está acontecendo? Falei, não, eu estou mostrando para ele o vídeo que eu fiz do fogão novo que eu recebi ontem amassado. Não, pode deixar, chega para cá, deixa eu te atender. Me levou para o canto, falou, o que aconteceu? Eu falei, isso, o senhor quer? Não precisa de eu ver o vídeo, não, me dá seu endereço, nós vamos entregar outro fogão lá na sua casa. Eu falei, mas você nem viu o vídeo, você não viu o amassado? Ele falou, não tem necessidade não, confie na palavra do senhor. Fiquei uma semana com 2 fogão lá em casa, novo. O que estava normal e o que estava amassado. Por que você acha que ele fez isso? Porque ele viu o vídeo. O vídeo estava só no meu celular, mas poderia ir para o Instagram, poderia ir para o Facebook. Agora, de novo, estou estudando online, EAD, para terminar meu curso de administração. Tive um problema na faculdade. Mandei lá um comunicado intranet no sistema da faculdade. 1, não resolveu. 2, não resolveu. 3, não resolveu. Pus 1 no Reclame Aqui. Me ligaram lá de São Paulo. Ué, a fulana, eu sou aqui da universidade tal, é a respeito da sua reclamação no Reclame Aqui. Falei, que bênção. Que bom que vocês estão retornando. O que nós podemos fazer por você? Falei, a mesma coisa que eu já escrevi 3 vezes no sistema da faculdade. A senhora não leu? Não tem acesso, não sei o quê. Eu falei, não, entendi. Aí o que aconteceu? Resolveu o problema. Por que não resolveu internamente? Porque internamente não tem marketing negativo, mas externamente tem muito. O que você vai lá e publica, opa, vamos resolver isso aqui. Vamos silenciar isso aqui, porque isso aqui vai ficar mal para nós. É a mesma sabedoria que você deveria ter. Então, se você não tem o contato, nunca teve esse atendimento lá na sua cidade político, faça isso. Você precisa saber. Presta atenção. Se você está lá debaixo de decreto,
Primeira coisa, quero te dar algumas informações aqui. Abre um parêntese aí. Essa coisa do decreto do toque de recolher, não pode em lugar nenhum. Não pode em cidade nenhuma. Qualquer juiz que quiser, ou qualquer pessoa que for até o Ministério Público, um juiz vai derrubar, porque é completamente inconstitucional. Até que o distanciamento ou isolamento, tem uma lei de 2020 que dá margem para isso, mas não podem te trancar em casa. Não pode ter toque de recolher, porque isso restringe completamente o seu direito constitucional de locomoção em qualquer local do território nacional. É livre. Só tem duas situações que ele pode ser restringido: em estado de sítio, decretado pelo presidente da República e validado pelo Congresso Nacional, ou em estado de guerra. Declarou-se guerra contra outro país, aí sim, pode ter toque de recolher, até porque a maioria dos ataques vão ser à noite. Então, vai se evitar muita coisa. Mas fora isso, não pode. Mas deixa eu te falar, sabe por quê que a maioria obedece? Primeiro, porque não sabe. E outra, porque a pessoa vem com autoridade falando com você, e você não tem segurança, e ele, ainda que errado, fala com toda a segurança, você murcha. Porque isso é do ser humano, não é defeito seu não, filho. Todo ser humano acontece isso. Quando o outro chega e fala grosso com ele uma coisa que ele não sabe, ele murcha. Mas se é uma coisa que ele sabe, opa, aqui não. Não é bem assim igual você está falando, não. Você quer que eu te fale uma coisa simples aqui, que não tem nada a ver com epidemia ou com pandemia? Eu me lembro uma vez, eu não sabia disso, e aí depois eu descobri. Nenhum veículo pode ser apreendido porque está com o IPVA vencido. Mas você já deve ter tido carro apreendido por causa de IPVA, né? Porque os guardas prendem e recolhe. Por que que recolhe? Porque você não sabe. Se você pagou o licenciamento, seu IPVA pode estar caducando, filho. Não tem problema. IPVA é um imposto. É o imposto sobre propriedade de veículos automotores. É pela posse que você tem do carro. Aliás, ele nem deveria existir, porque você já pagou pelo carro. E você paga ele todo ano, você deveria pagar ele uma vez só. Mas ok. Só que aí você para e o guarda fala, não, mas cadê o documento do ano? Agora não é verdinho mais, é branquinho, né? Tem lugar que voltou verdinho, está uma bagunça. Aí, enfim, ele fala, seu carro vai ser recolhido porque você não está com o documento do ano. E aí você fica quieto e ele leva o carro, você vai ter uma grande tribulação. Mas se você pagou o licenciamento, o que é o licenciamento? É o direito de dirigir com aquele veículo, está pago. Você pode dirigir com ele. Então ele não pode recolher, mas se você não souber, ele vai recolher. Eu tive essa experiência. E tem estados que não permite que você pague só o licenciamento. Lá em Goiás não permite. Quando você vai emitir a guia, sai tudo junto. Mas aqui em Minas você pode emitir coisa por coisa. Você separa o licenciamento. Paga o licenciamento. Está chegando aí, vence dia 31. Talvez você não vai dar conta de pagar tudo. Paga o licenciamento. Por quê? Porque não pode recolher o seu carro. O outro é imposto. Aí isso aconteceu comigo. O policial falou, bom pastor, mas o documento ele não é de porte obrigatório? Ele é de porte obrigatório. Se você não estiver com ele, você será autuado, multado, porque não está portando documento de posse obrigatório. Mas não pode recolher o seu carro, porque você tem licença para dirigir. A sua CNH está válida e o licenciamento do seu veículo está pago. Quantos estão entendendo? Quantos não sabiam disso? Levanta a sua mão aí. A maioria absoluta, tá vendo? Aí vai e recolhe seu carro. Um dia aconteceu isso comigo. E o policial chegou, delegado Hamilton? Aí, ó, e o policial chegou, confirmado, o policial chegou para falar comigo, seu carro vai ser recolhido porque o seu IPVA está vencido. Falei, o que tem a ver? Falou, como assim? Seu documento está vencido, você não está com o documento do ano. Eu falei, então o senhor me dá uma multa. Não, nós vamos recolher seu carro. Falei, policial, com todo respeito, o meu licenciamento está pago. Consulta que você vai ver. Eu tenho o direito de dirigir. Tem algum problema com minha CNH? Não. Pois é, então, o senhor não pode recolher meu carro.
Falou, é claro que eu posso. Eu falei, isso é livre, mas se o senhor recolher meu carro, o senhor vai ter problema na corregedoria, porque eu vou reclamar. O que ele fez? O que você acha que ele vai fazer? Hamilton, você que tem experiência com policial, o soldado lá na rua, o que ele vai fazer? O que ele fez comigo. Deixa quieto, segue, desocupa. Por quê? Porque ele não tem segurança. E ele viu o que eu tenho. Pastor, mas e se ele recolher isso? Ok, recolhe, depois eu vou pagar lá, vou anotar tudo e vou entrar contra o Estado. Ah, pastor, isso não dá nada na hora. Mas depois de uns 2 anos, né, pastor Arthur? Sai um dinheirinho para você, filho. Do dia que você perdeu de trabalho, de danos morais, de danos materiais e por aí vai. Mas se você desiste de tudo isso, ou não está nem aí para isso, aí você nunca vai ter nada. Quantos estão entendendo? Diga amém. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado, presta atenção, o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O Estado não pode fechar o seu culto. Ele tem que, pelo contrário, falar, eu vou pôr 2 PM lá na porta, para você não ter problema. O povo pode estar revoltado lá fora, eles estão reunindo no meio da pandemia, pastor, o que eu chamo a polícia para guardar a entrada do seu prédio e deixar os irmãos entrar em paz, porque é esse o dever constitucional. Pastor, mas a polícia está vindo aqui mandar fechar. Pois é, recebe o policial com toda a educação, com a Constituição na mão, fala assim, antes de eu fazer qualquer coisa, eu queria só ler aqui. Ô irmão, diácono, filma aí, por favor, eu queria registrar esse momento. E mostra. Ah, mas eu duvido que esses policiais vão fechar. Fazendo uma livezinha na hora, porque ele não pode pegar seu telefone, que crime que você está fazendo? Aquilo é propriedade privada, nós não estamos no comunismo, não. Você está filmando, você é livre para isso. Ô irmão, fulano, faz uma live aí, eu queria registrar esse momento, nós estamos vivendo a história aqui hoje. Policial, por favor, só um minutinho da sua atenção, deixa eu ler um artigo da Constituição, aí depois só me fala o que o senhor veio fazer aqui de novo. E o pessoal está assistindo a gente, viu? Não incomoda não. E lê para ele. Eu duvido que isso vai acontecer. Mas talvez você nem sabia disso. Então o Estado não pode ir lá fechar e impedir, ele tem que te proteger. Pastor, mas não tem nada que pode mudar isso? Tem. Não um decreto. O decreto não é maior que a Constituição, nenhum deles. Mas uma emenda constitucional poderia. Isso aqui tem que ser mudado. Como que muda? Ah, demora. Demora porque tem que passar pela Câmara e pelo Senado, tem que ter aprovação das 2 casas pela maioria, aí pode mudar isso aqui, mas na canetada de um prefeito, não, na canetada do governador, não, na canetada do presidente também não, e ele quer que abre tudo, mas se você não souber, o policial vai chegar, você vai murchar e vai fechar, está entendendo? Você está entendendo por que é pela falta de conhecimento que nós perecemos? Mesmo artigo 5º, inciso 13º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Como é que fecha o negócio do irmão lá da sua igreja? Como é que fecha o seu negócio? Com base em quê? Como? De que maneira? Mas sabe por que fecha? Porque ninguém fala nada, porque ninguém faz nada. E aí não existe um clamor ou uma pressão, mas eu quero te lembrar que hoje, todos nós somos líderes comunitários. Você não é um indivíduo sozinho, não é só você e sua família, tem centenas ou milhares atrás de você. E nós vamos deixar as nossas igrejas gemer, nós vamos deixar o irmão passar fome e ficar levantando cesta básica para ele. Abre o negócio dele. Porque enquanto não mudar no artigo constitucional, está errado. Está entendendo? Talvez está sendo assim uma coisa muito chocante para você. Ô pastor, você está incitando o que aqui? Eu estou incitando a Constituição. Eu estou incitando a seguir as leis. É isso que eu estou incitando. Por quê? Porque era esse tipo de coisa que os apóstolos faziam naqueles dias. E quando chegou ao ápice de o proibir de pregar, mas pera lá, não tem isso aqui em lei nenhuma não, e mesmo que tivesse, aí você abusou agora.
Por quê? Porque não, nesse caso importa mais obedecer a Deus do que os homens. Agora, quando você não está desobedecendo, você está aceitando a instrução contrária à lei que rege o seu país. Uai, e quando vier a perseguição de verdade mesmo? E quando começarem a te proibir a pregar, você vai fazer o quê? Nada, você já aceitou o cabresto. Você já aceitou, com o amparo da Constituição, se calar, fechar as portas? Conversa que é essa? Aí nós vamos falar, somos imparáveis. Imparável de quê? Você viu uma farda na sua frente, você treme nas bases, sendo que a Constituição do país está ao seu favor. Ora, se ninguém respeita mais a Constituição, acaba com a polícia. Não precisamos de polícia mais não precisamos de nada. Precisamos de prefeito, precisamos de Câmara, nem Congresso, nem nada disso. Cada um faz o que quer. Cada um dita a sua própria lei, mas o que está escrito é o que está valendo. Não foi assim que Jesus contra-atacou o diabo pregou para Jesus, distorcendo a palavra. E o que ele dizia? Está escrito, está escrito. Toda hora sai um decreto, os irmãos ficam apavorados. Nós sempre posicionamos lá no grupo em Belo Horizonte, cadê o decreto? Cadê o escrito? Por quê? Porque um escrito mal feito pode ser uma bênção para você. Às vezes, na redação, o cara não foi feliz. E aí você vai pegar aquela brechinha da redação e vai entrar nela. E ali você vai reunir tranquilamente. E vai chegar alguém e você vai mostrar para ele. Agora, mesmo que bem feito, se vai contra isso aqui, pastor, o que você quer que eu faça? Nada, eu estou só te dando a informação. O que você faz, eu sei que resolve. Você que vai decidir. Eu não sei o que você tem fé para fazer. Você que vai resolver. Pastor, mas eu não estou necessariamente parando, eu estou adaptando, como o pastor Zé Mar falou. Amém, glória a Deus. Mas até quando também nós vamos conseguir nos adaptar? Eu acho que vai chegar um tempo que não vai dar para adaptar. Acho que nós vamos ter que, com respaldo legal, começar a enfrentar. Fala, opa, peraí, aqui não. Porque o que você acha que a maioria dessas pessoas pensa? A frase é o seguinte, pastor é tudo ignorante. Crente é tudo ignorante. Eu vou te falar, no mundo, quem é pastor? É quem não deu certo com mais nada. Você não sabe fazer nada, você não presta para mais nada, você é entupido de tudo, você não tem formação nenhuma, você virou pastor. Porque você aprendeu a falar, você prega bem, e aí você vive disso. É isso que o mundo acha que nós somos. Mas não é assim não, filho. Cada dia tem mais instrução. Cada dia Deus levanta mais Daniéis no nosso meio. Cada dia Deus levanta mais Josés no nosso meio. E aquele que era ignorante já tem alguém com conhecimento discipulando. Ele não vai mais ser ignorante. Você está vendo por que o nosso ensino e a nossa pregação é perigosa? Para esse sistema, é perigosa para o diabo, porque você não fica só no, eu te dou a sua bênção, pastor Ricardo. Você fala, não, filho, eu posso até te dar a sua bênção, mas senta aí, sua vida precisa mudar isso e isso. Tá, você está orando para ter mais dinheiro, mas não adianta você ter mais dinheiro, você precisa saber administrar. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar o cara a administrar o dinheiro dele. Onde que faz isso, filho? Não tem igreja que faz isso não, isso é só uma igreja que considera o membro como filho e que trabalha com discipulado, aí faz isso, porque isso leva tempo, porque vamos ser honestos, para a alma é chato, é desgastante, é cansativo, e aí o cara vai lá e não entende nada, e aí você tem que fazer tudo de novo, e aí quando você está para picar o pé no sujeito, você lembra, miséria, é filho, não tem jeito de eu desistir. Eu não posso só mandar ele embora, não é funcionário que eu vou lá e despeço ele, vou dar baixa na sua carteira, não, é filiação. Como é que vai embora? Eu vou ter que aguentar ele aqui a vida inteira. Então, para eu aguentar ele aqui a vida inteira, eu vou ter que moldá-lo. É isso que nós fazemos, é isso que é perigoso. Por quê? Porque poderia ter centenas de pessoas ignorantes, só recebendo bênção e indo embora para casa. Mas às vezes a sua bênção demora a chegar, mas você está sendo preparado. É como o pastor Zé Mar pregou, você não ouviu, está lá no canal dele. Deus ganha tempo com você. Deus não pegou José e colocou sentado na cadeira lá de governando do Egito. Deus o preparou com a perseguição, com o poço, com a cadeia, com a prisão, com as lutas. Foram 17 anos de formação, até que ele pudesse sentar lá.
O que Deus estava fazendo? Deus estava ganhando tempo. O que Deus faz em uma reunião como essa? Deus está ganhando tempo com você. Talvez você roda de aplicativo aqui, eu sei a luta que você passa, porque você já calcula a despesa de vir, a que você perde sentado aqui, a que você vai gastar para voltar. E aí o diabo fala na sua cabeça, meu Deus, isso pode ser uma perda de tempo, eu poderia, sei lá, fazer online, assisto de madrugada lá em casa, mas Deus está ganhando tempo com você, Ele está instruindo você, Ele está ministrando fé a você. Mesmo artigo 5º, já estou errando, já venceu o meu tempo? Aleluia. Inciso 15º do artigo 5º, depois eu vou pôr isso lá no grupo. É livre a locomoção no território nacional em tempos de paz. Aí podem argumentar, mas nós estamos em guerra contra o vírus. Mas o vírus não tem bandeira nem governo. E nem fez uma declaração que diz que está em guerra com a gente, matando. Cadê ele? Materializa para mim o vírus. Então não é um estado de guerra. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, mas estão querendo te trancar em casa. Olha o 16º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Você não pode reunir, pastor, no prédio da sua igreja. Beleza, então, vou para a praça. Mas na praça não pode de jeito nenhum, aí é que não pode. Mas isso aqui, como é que eu faço com isso aqui agora? Rasga? Joga fora, taca fogo? Porque aqui está me garantindo, todos, em qualquer local público, independente de aviso, não tem que pedir. Vocês têm autorização de quem para reunir aqui? Da Constituição, da Carta de 1988, conhece? A autorização é dela, é ela que me garante esse direito aqui. Sandeiro de Sabará, está tampando ali a saída da garagem. Se puder retirar, por favor. Então, isso aqui é uma garantia, você está entendendo? Mas se você não a conhece, é até um argumento para você falar. Chegou lá o policial no seu local. O senhor não pode estar reunindo aqui. Bom, mas o culto é inviolável, está aqui o direito. Não, mas não sei o que, o decreto. Bom, então tá bom. Então eu vou fechar aqui e vou lá para a praça. Mas de jeito nenhum, mas lê aqui comigo. Como é que a gente faz com isso aqui agora, seu guarda? Como é que nós resolvemos esse problema? Porque o senhor está para cumprir a lei, mas a lei está do meu favor, a lei diz que eu posso, o senhor fala que eu não posso, e o senhor é um guardião da lei e deu defeito agora no sistema? Como é que é? Eu sigo a ordem de quem? Do senhor ou da carta magna do país? Quem tem mais autoridade? Como é que eu faço agora? Joga a pergunta para ele, faz igual Jesus. Quem te deu autoridade para ensinar essas coisas? Uai, não sei, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Ele respondeu a pergunta, falou, quem me deu autoridade foi João, ele é que me introduziu no ministério, eu fui batizado nas águas por ele, mas vocês reconhecem a autoridade dele? Aí o que ele fez? Ixi, agora se falar que sim, estamos respaldando um cara que a gente persegue, se falar que não, o povo mata a gente. Não vou responder, falou, eu também não. Foi o que Jesus fez, às vezes você fica acusado de falar com um policial, e agora? Eu cumpro a sua ordem, eu cumpro a Constituição, o que eu faço? Ele não sei, falou, pois eu também não, então vou continuar com o culto aqui. Quando o senhor descobrir, o senhor me fala. O senhor volta aí que eu recebo o senhor. Está entendendo? O que é isso? Isso é uma palavra de sabedoria. Quantos estão entendendo? Vamos orar por isso? Fica de pé no seu lugar. Deus vai revestir você de sabedoria. Lembra disso. Fala assim comigo, a perseguição abençoa a igreja. Você já vai sair daqui abençoado, mais culto, mais informado. O sujeito vai conversar com você, vai falar, você formou em direito? Você fala para ele, ainda não. Ainda não, porque você pode fazer um EAD, deixa eu te falar, essa é outra janela de oportunidade, tá? Tem muita coisa boa que o vírus está trazendo, vou te falar uma. Você pode formar completamente online.
Eu acho que depois que acabar essa pandemia não vai ser tão fácil assim não. Porque todo online, né, pastor Juliano, tem presencial também, não tem? Provas são presenciais, mas agora não. Agora está sendo tudo online, por causa do isolamento e do distanciamento. Agora é a hora de você terminar a sua faculdade. Agora é a hora de você fazer outro curso. Pastor, eu vou fazer o quê? Se você não tem ideia do que você faz, eu tenho. Faz direito e vai defender a sua igreja. Talvez é a melhor coisa para você fazer. Faça isso. Pastor, não tem advogado. Seja você, filho, o advogado da sua igreja. Quem vai defender melhor do que você? Agora aproveita. Se você já tem um outro curso, talvez você consiga fazer isso em 1 ano, em 2 anos. Mas quanto tempo vai durar esse negócio? Não sei. Eu e você pensávamos que era 2 meses, já inteirou mais de 1 ano. E se for aí mais 1, 2, 3 anos? Forma, filho. Começa e deixa nas mãos do Senhor. Porque você pode ter certeza, a perseguição não vai cessar. Ela vai intensificar. Agora eu queria que você meditasse numa coisa. Atos, capítulo 8, tem o título na sua Bíblia de primeira perseguição à igreja. Aí você pode pensar, perseguição, a maldição contra a igreja. Quando começa a perseguição no capítulo 8, no 7, Estevão morre, é o primeiro mártir. Ele morre e a roupa dele cai nos pés de um jovem chamado Saulo. Você sabe quem é ele? É Paulo, que viria a ser apóstolo. No 7, Estevão morre. É um negócio ruim para a igreja. No 8º, a igreja é perseguida. Some todos os irmãos, 100.000 irmãos em Jerusalém, em 10.000 células, dizem os teólogos. Em um dia, ficam 12. Ficou só os apóstolos, o resto tudo sumiu. Aí você fala, onde está Deus nessa hora? Está deixando a perseguição. Porque com a perseguição, o que antes era privilégio dos apóstolos, porque quem fazia muitos milagres e prodígios, era pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Mas aí começa, Filipe é trasladado, Filipe não sei o que, o fulano não sei o que, e quem é esse Filipe? Pastor, é o apóstolo, não, é o diácono. Ele era um diácono da igreja, ele era um líder de célula. Aí o sujeito é trasladado, nenhum apóstolo aconteceu isso, mas com o diácono aconteceu. Por que você acha que aconteceu? Porque agora esparramou, e a boca fala do que está cheio o coração. Quando esparramou o povo, esparramou a mensagem, e aí muito mais gente pôde ouvir a mensagem. Capítulo 8, no 9, a mensagem chega até o tal do Saulo. Aí você pensa, a igreja está sendo perseguida, agora ela vai acabar. Ô filho, Deus estava começando ela naquela hora. Com a perseguição é que Deus falou, vou dar um gás nesse negócio. Eu vou deixar esparramar tudo. Eu vou deixar mandar decreto, eu vou deixar fechar prédio, eu vou deixar ir para online, eu vou deixar cada um buscar mais em casa, achar que a minha obra está acabando. Porque nesses dias eu estou derrubando um do cavalo aí que vai revolucionar tudo. Porque nesses dias eu estou levantando um que vai ser uma voz profética para todo o planeta. E que vai elevar o nível da obra para outro nível. Que vai multiplicar em centenas ou em milhares essa obra. E uma igreja em Jerusalém virou centenas de igrejas em todo o Império Romano. Todo o Império Romano foi conquistado. Isso foi por conta do quê? Por conta da perseguição. É interessante que em Atos fala só da primeira. Qual foi a segunda, pastor Ricardo? Qual foi a terceira? Por que não tem assim a última perseguição da igreja? Porque não vai parar, filho. Muda só a figura central, muda só o motivo. E o diabo está aperfeiçoando, porque se é uma pessoa, foi Nero, é o faraó, você ataca aquela pessoa, mas agora é um vírus. Como é que ataca o vírus? Como é que eu chuto a cara dele? Como é que eu dou um tiro nele? Não tem jeito. Onde é que ele está? Está aqui? Está fora? Não sei. Você percebe que vírus é igualzinho demônio, é espiritual. Cadê ele? Tem aqui, tem lá fora, está na esquina, está onde? Tem tudo quanto é lugar, mas eu não estou vendo. Como é que eu luto contra um vírus? Simples, filho, para você e para nós é muito simples. É igualzinho você luta contra um demônio. O que você faz?
Eu não sei você, eu não faço nada. Nada. Faço absolutamente nada. Eu nem lembro que ele existe. Por quê? Porque ele é irrelevante. Ele não pode fazer nada comigo.